Infelizmente, cenas como essas estão se tornando cada dia mais comum no setor de energia solar fotovoltaica. Eu já recebi muitas fotos e vídeos de acidentes e, por incrível que pareça, ou por maldade mesmo, muitas dessas notícias estão se espalhando como se fosse energia solar a culpada, sendo que, na verdade, a culpa desses acidentes são dos penduras placas que estão entrando no setor de energia solar fotovoltaica sem nenhuma qualificação e profissionalismo e fazendo a instalação da maneira errada. E como notícia ruim, você já sabe, né? Ela se espalha mais rápido que a velocidade da luz, isso pode nos atrapalhar e muito. Por isso, é muito importante que você, profissional sério, aprenda a fazer tudo da maneira correta e compartilhe isso para que seus amigos também o façam. Como nosso compromisso aqui então é com a verdade, com o profissionalismo, no vídeo de hoje nós vamos aprender como evitar esse tipo de situação. Então, bora comigo! Você concorda que nosso cliente, ao receber uma notícia dessa, pode ficar com medo de instalar um sistema fotovoltaico no telhado dele? Afinal, acidentes como estes causam grandes prejuízos materiais e também podem colocar, sim, vidas em risco. Imagina se você faz uma instalação e no final do próximo mês recebe uma mensagem do seu cliente dizendo que o sistema fotovoltaico dele pegou fogo. Eu não gosto nem de imaginar uma situação como essa. Então, para não acontecer isso com você, bora entender o motivo que pode causar um incêndio em um sistema de energia solar fotovoltaica. Um dos motivos. Talvez você esteja imaginando que essa situação ela pode ter ocorrido por falta de alguma proteção ou mau dimensionamento do sistema fotovoltaico. E é isso mesmo. Se a gente for pegar, a grande maioria dos acidentes com energia solar estão ligados sim ao mau dimensionamento e à má execução do projeto. Eu não consigo afirmar a causa exata desses acidentes que nós estamos vendo aqui, porque eu não tive acesso aos laudos, mas eu sei que a falta desse dispositivo de proteção pode fazer os módulos fotovoltaicos do seu cliente pegarem fogo. Os fusíveis ou disjuntores protegem o seu sistema de energia solar fotovoltaica contra sobrecorrente reversa, que é um efeito indesejável, muito perigoso e que pode ocorrer numa string de painéis fotovoltaicos. Relembrando aqui um conceito. Uma string é a ligação de vários módulos fotovoltaicos em série. A corrente reversa é bem simples, mas bem simples mesmo de entender. Nada mais do que a corrente que circula no sentido contrário ao fluxo de operação normal de um módulo fotovoltaico. Em outras palavras, em vez da corrente sair do módulo, ela vai entrar no módulo, na outra string, no nosso caso. Eu já vou explicar desenhando para você. E o que isso quer dizer? Ele quer dizer que o meu módulo vai deixar de gerar energia e vai começar a consumir, ou seja, dissipar toda essa corrente. Vamos analisar a situação para que isso não ocorra na sua obra. Então, primeiro, vamos analisar um datasheet. Então aqui na tela do meu computador você está vendo o datasheet ou catálogo manual de um módulo fotovoltaico. O que tem de informação importante aqui dentro? Ele vai ter todas as informações elétricas e mecânicas de um módulo fotovoltaico. Então eu vou ter a potência do meu módulo fotovoltaico, eu vou ter peso, eu vou ter características construtivas desse módulo, entre outras informações. Mas o que eu estou precisando aqui, na verdade? Bom, você está até vendo aqui que tem o desenho do módulo, então eu vou precisar também desse meu diagrama mecânico para saber o tamanho do meu módulo fotovoltaico na hora de fazer a instalação, mas o meu foco aqui hoje é corrente. Então nós vamos pesquisar qual que é a máxima corrente que o meu módulo fotovoltaico ele vai fornecer e também qual que é a máxima corrente reversa que pode circular no meu módulo fotovoltaico. E assim, eu vou ter a segurança que se circular até essa máxima corrente reversa, eu não vou danificar o meu módulo fotovoltaico, não vou danificar minha célula fotovoltaica, as trilhas que fazem a conexão de uma célula para outra. Então nós vamos ver isso aqui. Agora, com os parâmetros elétricos do meu módulo fotovoltaico, eu vou pegar ele de potência de 665 watts pico, eu vou analisar a corrente de curto-circuito, 18,31. Vou anotar esse valor e agora eu vou pesquisar qual que é a máxima corrente que pode circular para o meu módulo fotovoltaico sem danificá-lo, que ela vai estar escrita aqui como corrente do fusível. Então está aqui 30 amperes. Com esses dados em mãos,
você vai vir aqui comigo agora para o Flipchart para eu desenhar o circuito e a gente fazer essas análises juntos. Agora aqui no Flipchart eu vou te explicar com os dados da corrente máxima do módulo fotovoltaico e também da máxima corrente reversa que pode circular pelo módulo fotovoltaico, que é a corrente que vai circular por ele reversamente, então no fluxo contrário, então em vez dela ir lá para o meu inversor, ela vai circular no módulo fotovoltaico sem que danifique as minhas trilhas, que é a ligação entre as células fotovoltaicas, as células fotovoltaicas e todos os componentes elétricos que fazem parte da nossa ligação. Então, relembrando aqui, qual a informação que eu preciso, né? Então eu preciso da máxima corrente que vai circular no meu módulo, que no meu caso é a corrente de curto-circuito. Vou colocar aqui corrente curto. Eu vou precisar também da máxima corrente reversa. Máxima corrente reversa. Com essas duas informações em mãos, eu vou desenhar duas situações aqui para você. Então eu tenho aqui, como corrente máxima que meu módulo vai fornecer, que é de curto-circuito, 18,31, igual a gente olhou lá no datasheet do módulo fotovoltaico, 18,31 amperes. E a máxima corrente reversa, 30 amperes. Agora, nós iremos desenhar uma série de módulos fotovoltaicos com 10 módulos fotovoltaicos. Então, vamos desenhar uma string de 10, ligar com outra string de 10. Lembrando aqui, se eu estiver utilizando microinversores, eu não vou ter esse problema aqui. Por quê? Porque o microinversor, eu vou ligar um módulo fotovoltaico para cada MPPT. Então não vou ter essa associação em série, muito menos essa associação em paralelo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui duas strings em paralelo. Vamos fazer aqui, ó, duas strings. Então eu vou ligar aqui, ó, um módulo, vou ligar em outro módulo fotovoltaico. Aqui eu vou só representar. Então, vamos considerar aqui que eu tenho 10 módulos nessa string. 10 placas. Vou escrever placas aqui. 10 placas. E elas estão ligadas aqui em série. Vou fazer mais outra string aqui. Ó. E essa aqui também vai ter 10 placas. Só que dessa vez, o que eu vou fazer com essa string aqui de baixo? Eu vou ligar em paralelo com essa daqui de cima. Então, o que eu fiz aqui? Eu liguei essa string nessa e daqui, ó, eu mandei lá para o meu inversor fotovoltaico, aquele inversor string, que está lá embaixo. Então, que já está passando pela SB, string box, e foi lá para o meu inversor solar. Beleza? Aqui está representado, então que eu liguei, para ligar em série eu ligo positivo com negativo, para ligar em paralelo eu vou ligar positivo com positivo e negativo com negativo. Agora vamos analisar a situação. Aqui, em uma situação normal, se estiver circulando a corrente de curto-circuito no meu módulo fotovoltaico, aqui ó, em alguma dessas strings, então que eu tenho a string, vou até nomear essas strings aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa visualização. Se por algum motivo nessa string 1 aqui eu tiver uma tensão muito menor que na string 2, como elas estão ligadas em paralelo, pode ser que essa corrente aqui, que deveria estar circulando até o meu inversor, ela circule nessa string. Então o que ela vai fazer? Em vez de ela fazer o caminho aqui, ó, até o meu inversor, ela vai fazer o quê? Ela vai vir direto para essa string aqui. Para essa string. E quanto que seria o máximo que essa corrente aqui dessa string alcançaria? Os meus 18,31 amperes. Isso aqui é a minha corrente reversa. Aqui, ó. Corrente reversa. Por que reversa?
Em vez de ela circular rumo ao meu inversor, ela está circulando na minha outra string. Como ela está ligada em paralelo, eu tenho esse caminho aqui. Ah, Túlio, quando que pode acontecer isso? Pode acontecer em uma falta, por exemplo. Um módulo desse aqui entrou em curto. O instalador, por descuido, na hora de fazer a ligação, o que ele fez? Em vez de ele ligar 10 módulos em série aqui em cima, ele ligou 2 aqui embaixo, aqui em cima ficou com 8. Então eu vou ter uma diferença grande de potencial, de tensão, né, entre essas duas strings aqui, e pode ser que, em vez da minha corrente circular em direção ao meu inversor, ela circule aqui na minha string. Então, por alguma falha ou falta. E aí, o que vai acontecer com essa corrente aqui? Qual que é a análise que nós precisamos fazer? Como aqui eu tenho essa corrente que vai circular de 18,31, e a máxima corrente reversa que o meu módulo fotovoltaico suporta é de 30, essa string, basicamente, ela vai conseguir pegar toda essa corrente que está circulando sobre ela e dissipar normalmente. Não vai acontecer nenhum dano. Nesse caso aqui, eu estou com duas strings em paralelo. Vamos estudar agora um caso que nós vamos o quê? Acrescentar mais uma string aqui. E aí vai acontecer a mesma falha aqui, só que no caso vai ter mais uma string aqui em paralelo. Então eu só vou acrescentar aqui a outra string em paralelo. Então agora vamos considerar 3 strings aqui. Eu vou ligar 3 strings agora em paralelo também. Vem cá, ó, vou ligar aqui, vou desenhar um pouquinho menor só para não ocupar aqui, para eu conseguir espaço para eu poder desenhar no flipchart, para não precisar trocar de folha para ter as duas situações. Ambos aqui eu tenho 10 módulos, todos aqui eu tenho 10 módulos, 10 módulos, 10 módulos, e aqui essas strings elas estão ligadas em paralelo. 10 módulos ligados em paralelo. Ali de novo, eu vou descer lá para o meu inversor fotovoltaico para minha string box. Vamos lá de novo. Vou colocar em azul para ficar a mesma coisa aqui. Minha USB, string box, e lá para o meu inversor. Aqui agora, você pode notar que eu teria que ter as minhas correntes circulando nesse sentido assim, ó. Aqui. Beleza, eu vou ter corrente circulando nesse sentido. E uma corrente de máxima que vai alcançar aqui 18,31 aqui e 18,31 aqui também. Concorda comigo, né? Que é a máxima dessas duas strings, que é a máxima desses módulos fotovoltaicos aqui. Se essas duas correntes somadas, elas em vez de vir para o meu inversor, elas vierem para cá, igual essa outra ali, eu vou fazer esse caminho dela aqui, ó. Eu vou somar essa corrente aqui com essa que está aqui, e ela vai circular para cá. Agora, eu vou ter 18,31 mais 18,31, que é igual a 36,62 amperes. Agora a coisa muda de conversa. Por quê? A minha máxima corrente reversa que pode circular aqui, ó, é 30 amperes. Aqui é 30 amperes. Então, se eu tenho 36,62, é muito provável que o meu módulo fotovoltaico ele comece a se danificar. Então, é justamente essa análise que nós precisamos fazer. Essa corrente reversa aqui, essa aqui também é corrente reversa, ó. Ela está maior do que a máxima corrente reversa que o meu módulo fotovoltaico suporta. Nesse caso, sim, eu vou ter um problema. E como que eu faço para evitar isso? Eu preciso, então, colocar proteções aqui para que, no caso, se vier circular 30 amperes aqui, aqui ou aqui, isso aqui abra, não permita que circule esses 30 amperes aqui. Aí, dessa maneira, irá lá para o meu inversor fotovoltaico. Então, é justamente nesse ponto que eu vou instalar um disjuntor ou um fusível fotovoltaico, um fusível especial para energia solar fotovoltaica e um disjuntor também especial para energia solar fotovoltaica. Beleza, Túlio, toda vez então
eu vou precisar desenhar isso aqui ou tem alguma maneira de eu fazer isso aqui com maior facilidade? Nós temos uma fórmula que nós podemos aplicar nisso aqui para a gente saber. Sempre que eu tiver essa configuração em paralelo, eu vou aplicar essa fórmula para que eu saiba se eu vou precisar ou não utilizar um fusível. Então vamos aplicar a fórmula. Existe uma fórmula que vem lá da norma NBR 16.690 que vai nos ajudar a fazer esse cálculo. Então eu vou desenhar aqui novamente a nossa situação. Então tem a máxima minha corrente do módulo fotovoltaico 18,31 amperes, a máxima corrente reversa de 30 amperes. E o que eu vou precisar nessa fórmula aqui? Eu vou ter SA, que vai ser o número de string em paralelo que eu tenho no meu sistema fotovoltaico. Então esse aqui, número de strings em paralelo no meu sistema fotovoltaico. Strings em paralelo. Depois eu posso fazer um e-book para mandar isso aqui para você. Eu vou ter também ISC, que é a corrente máxima do meu módulo fotovoltaico, que no caso é a minha corrente curto-circuito, e eu vou ter também a minha máxima corrente reversa do módulo fotovoltaico. Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar por SC e vou fazer essa comparação maior do que a minha máxima corrente reversa, que lá na norma está representado por essa complicação aqui e módulo máxima OCPR, que é a máxima corrente reversa aqui do meu módulo fotovoltaico. Então nós vamos fazer aqui para os nossos dois casos. Primeiramente nós vamos pegar aqui duas strings e nós só vamos substituir na fórmula. Beleza, ó. Então tem aqui duas strings menos 1 e eu vou multiplicar aqui pela máxima corrente ali do meu módulo fotovoltaico, 31 amperes. E eu vou comparar se é maior do que minha máxima corrente reversa, que é 30 amperes. Vamos fazer a conta então? Eu vou pegar essa subtração aqui, vai ser igual a 1 vezes 18,31, que vai ser igual a 18,31. É maior do que 30 amperes? 18,31 é maior que 30? Não. Então, neste caso aqui, eu não preciso da minha proteção contra sobrecorrente reversa. Segunda situação, 3 strings em paralelo. Estou fazendo a situação que a gente viu para a gente ver que dá para a gente aplicar a fórmula. Então aqui eu vou ter 3 menos 1 vezes 18,31 e vou comparar sempre com a minha máxima corrente reversa. Aqui vai dar 2 vezes 18,31, você já sabe que deu 36,62. É maior que 30? Sim. Nesse caso, eu vou precisar sim utilizar um fusível ou um disjuntor de proteção contra sobrecorrente reversa. Então é isso aí. Você vai precisar sempre fazer essa comparação e caso estiver na dúvida, é só desenhar e jogar na fórmula. É muito mais tranquilo jogar na fórmula. Eu só desenhei mesmo para você ver como que funciona, qual que é esse fenômeno que pode acontecer nos sistemas de energia solar fotovoltaica, que é a sobrecorrente reversa. Então, sempre que eu estiver trabalhando com strings em paralelo, eu preciso parar, olhar o datasheet do módulo fotovoltaico, ver como que vai ser minhas ligações lá no meu inversor e aplicar a fórmula para prever ou não essa proteção contra sobrecorrente reversa. Agora diz aqui para mim, você já conhecia a máxima corrente reversa de um módulo fotovoltaico? Você sabia que tinha fórmula para nos ajudar a calcular se eu preciso ou não do meu fusível, de um disjuntor? Digita aqui nos comentários. E se você quiser, a gente continue produzindo conteúdo em relação a esse tema aqui, como dimensionar um fusível, um disjuntor, falar mais sobre as proteções dos sistemas fotovoltaicos, é só você falar aqui nos comentários também. E para você que deseja trabalhar com energia solar fotovoltaica ou está no setor de energia solar fotovoltaica, a E4 ela tem várias soluções para alavancar a sua carreira ou a sua empresa. Então nós temos
treinamentos, então tem treinamento de energia solar fotovoltaica, tem treinamento te ensinando a limpar sistemas fotovoltaicos, tem ferramentas para te ajudar a fazer orçamento de maneira profissional, te ajudar a vender mais igual a Azumi, e temos também certificações de NR10 e NR35. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, se você precisar, pode contar com a gente, é só nos chamar. Um forte abraço e eu te vejo em breve.